Uniu muito. E aí, ali eu ainda estava tocando. Ali foi o momento, talvez, mais difícil da minha vida. Você e sua ex-esposa, claro, tiveram que decidir se retiravam a criança ou se continuava a gestação. E por que vocês decidiram continuar? Então, a palavra final é sempre da mulher, né? É isso, né? Mas eu não estava conformado com isso. Eu, hoje, porque o André, cara, o André é sensacional. Mas eu fui a favor de tirar várias vezes por recomendação dos médicos. Porque a gente teve recomendações, sabe, de autoridades no Rio de Janeiro Mas disso. Mas por que eles recomendavam tirar? Por todo o caso. Todo o caso da gravidez. Era nítido. Mas ali. O que poderia acontecer? Um nascimento com uma criança problemática, sem respirar, cheio de problemas, enfim. Vários, né? Era a recomendação médica. E aquilo, eu não digeria aquilo, sabe? Medo do desconhecido, daquilo que você não poderia controlar. Muito medo. Medo de não ser um porto seguro. Medo de não entender. Medo do novo. Medo do novo. E do novo que poderia não ser aquilo que você idealizava, né? Definitivamente não era. E nesse momento, o Renato ficou muito em conflito. Mas muito em conflito. Essa foi uma época bem traumática internamente para mim, sabe? Eu não sei quanto eu deixei transparecer isso. Eu ainda não sei quanto eu deixei transparecer. Tem que perguntar às pessoas, né? Porque a gente tem uma ideia da gente que não é uma ideia. Mas isso mexeu muito comigo. De eu ir para eu sair de trabalho meia-noite, chegar na perinatal, a equipe da neonatal me falar uma coisa e eu ter que engolir e ser forte. Isso foi bem difícil. E aí, como é que foi na hora do nascimento? Então, aí a Monique resolveu que a gente iria ter o filho. Vamos ter, né? Vamos ter. E na hora do nascimento, ele nasceu com os pezinhos assim. Para dentro? Com os pezinhos para dentro, né? Ele nasceu com os pezinhos para dentro. Ele nasceu bem estrábico, né? Ele nasceu com muita pele, né? Mas ele nasceu numa forma normal, né? Mas ele nasceu sem respirar, ou respirando muito pouco. Ele foi logo nascimento para incubadora direto, máquina de respirar, e ficou ali durante 61 dias. Ele nasceu com 9 meses? Não, ele nasceu antes. Prematuro, né? Nasceu prematuro. Então o pulmão não estava formado ainda. O pulmão não estava formado, teve uma questão de refluxo que teve que operar depois, mas uma criança nitidamente precisando de oxigênio e tratamentos emergenciais diários para ver, né, para a sobrevida. E isso foi dia após dia, 61 dias na UTI, dia após dia de uma batalha. E o que aconteceu com o Renato da Razão? O Renato da Razão tentava se manter forte, só que isso escapava ao meu controle. E isso é muito ruim. Ruim como? É ruim escapar ao teu controle porque você tem que pegar o cara lá de cima, né? Você era religioso na época? Eu sou cristão, né? Eu sou católico, fui batizado no catolicismo, mas nunca fui frequentar, né? Talvez quando garoto, um pouquinho nas igrejas da Praça Seca. Mas eu tenho minha Santa Terezinha, eu tenho minha fé, eu tenho minha fé. É minha fé silenciosa, sabe? Mas isso contrariava tudo que eu acreditava, sabe? Todas as suas certezas. Todas as minhas certezas. Bastava você botar a mão que resolvia. Não tinha mais certeza de nada, não estava ao meu alcance. Eu saía meia-noite, 1h da manhã do Porcão, do grupo Porcão que eu tocava, chegava na perinatal e eu via... Seu filho, né? Meu filho, mas eu via médico falando com o outro, eu via enfermeira dormindo no plantão. Cara, aquilo me agoniava. Eu devo até ter sido grosso com algumas. Na época que eu via dormindo, eu falava, tem o plantão, não pode dormir. Mas é todo mundo ser humano, né? E naquele momento, o que você imaginava do futuro? Não imaginava nada. Dia após dia, eu pedia a Deus que mantivesse o André bem. Eu não devo nem ter pedido que
fizesse o que fosse melhor. Eu devo ter sido egoísta e acho que eu pedia pro André sobreviver bem. E sobreviveu. Sobreviveu. Aí, firme sobreviveu e forte, firme e forte. E você, nesses 61 dias, o Renato forte, Porto Seguro, chorou? Mas eu chorei muito. Muito? Muito. Talvez muito sozinho. É isso que eu ia perguntar. Talvez muito sozinho. O Renato daquela época talvez não chorasse em público, sabe? Uma grande besteira, mas é a vida como ela é, né? Então, talvez eu tenha chorado muito sozinho. Devo ter chorado com a família, mas chorei muito sozinho. Chorei muito por dentro. Sangrei muito por dentro. E como é que foi o desenvolvimento dele? André teve idade corrigida até uns 7 anos. Idade o quê? Corrigida, né? O que o pulmão não responde ainda. Então, ele tem uma idade corrigida de desenvolvimento de órgãos, né? Fez tratamento no SARA, ele tinha muita pele, né? Dizem que é uma síndrome de Allen-Danzig, que os contornistas têm, alguma coisa assim. Mas o SARA ele teve um bom acompanhamento. Na rede SARA. Não chega a ser. Rara, né? Tratamos o estrabismo dele, que era acentuado, tratamos o pezinho. E ele brincava, ficava com as outras crianças e ficava cansado rápido. E ele foi corrigindo isso. Hoje é um garotão maior que eu, forte pra caramba. Sem nenhuma sequela? Sem nenhuma sequela. E você atribui isso a quê? Papai do céu? Não tem a menor dúvida. É o cara lá de cima. Não tem a menor dúvida. É um herói, né, seu filho? É o herói, o chefe do neonatal já falava assim comigo: Renato, se prepara que eles são guerreiros, eles já nascem lutando pela vida. E ele, que era uma criança frágil, né, que eu ficava super preocupado com ele, André vai ter que ter atenção nossa a vida toda, vai depender da gente a vida toda. Que nada. Você vai dar muito você que vai depender dele daqui a alguns anos, Nossa senhora, cara. Assim, ele não sabe o quanto ele me ensina todo dia. Ele não sabe. Você falando dele aqui, você estava com o olho cheio d'água. Tudo que você viveu é admiração, né, pelo guerreiro que ele se tornou. O que é? Ele vem se mostrando, além de muito mais forte, criativo, humano, solidário. Tem atributos que eu estou longe de ter, ele é muito melhor do que eu. Então,